No livro de Filipenses, no capítulo 3, no versos 2, Paulo diz assim: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, cuidado com a circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito, e nos alegramos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Paulo aqui ele começa a tratar com os filipenses, né, essa questão de alguns obreiros, alguns judaizantes, né, que estavam passando, né, e tentando levar os filipenses a praticarem, né, a seguirem, né, as obras da lei. E Paulo ele começa a explorar nesses versículos, né, deixando claro, né, que a justiça própria nada é, que a nossa justiça própria ela não nos coloca em posição melhor diante de Deus, ela não nos dá privilégio diante de Deus, nada disso. Ao contrário, ele até diz no verso 4, ele diz assim: Embora eu também pudesse ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode ter confiança na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, no tocante à lei, um fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo falou: se tinha alguém que poderia se gabar na justiça própria, esse sou eu. Seria mais ou menos Paulo dizendo o seguinte, trazendo para os dias de hoje, né? Paulo está nos alertando aos cuidados com aqueles que pensam que muito podem fazer, aqueles que se dedicam em obras e mais obras, campanhas, jejum, sobe monte, desce monte, e pensam que com isso eles conseguem ter uma posição melhor diante de Deus e pensam que com isso eles conseguem justificar-se a si mesmo. Muitos pensam que através dessas práticas eles alcançam a salvação, eles se santificam, eles buscam, eles conseguem alcançar algo de Deus através disso. Eles pensam que pelos seus próprios atos eles têm um mérito diante de Deus. E essa teologia do mérito, esse ensino da meritocracia é um perigo, porque diante da Bíblia, diante do Novo Testamento, a gente vê que isso caiu. A gente vê que o mérito, ele já não é mais nosso, mas sim todo de Cristo. Então nós não temos mais mérito. E Paulo continua, porque Paulo ele foi como se fosse um religioso hoje. Ele foi um baita de um religioso, foi um fariseu. Ele perseguiu a igreja, ele foi um fariseu. Mas ele diz: Mas as coisas que para mim considerava como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Ou seja, muitos hoje acham como lucro fazer campanhas, fazer jejuns, subir montes, pegar copo com água benzida, óleo ungido, rosa ungida, votos e sacrifícios e mais sacrifícios e mais sacrifícios. Mas Paulo considerou tudo que ele aprendeu na religião como perda. E talvez seja a hora da gente também fazer isso, considerar como perda. Por quê? E na verdade, tenho eu também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo deixou tudo. Paulo considerou como esterco tudo que ele aprendeu na religião. Tudo aquilo que ele tinha aprendido na religião, no judaísmo, ele deixou de lado. Para quê? Para poder ganhar um conhecimento, para poder estar em Cristo, para que possa ganhar a Cristo. E a fim de que, Paulo diz, e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, pela fé. Ou seja, Paulo, ele queria não ser achado com a sua justiça própria. Paulo, ele em nenhum momento passava na cabeça dele ser merecedor de algo diante de Deus, ao qual nós não conseguimos ser merecedor de nada. Tem muitos que pensam que vai merecer a salvação, isso não existe. Isso é uma doutrina demoníaca. Você colocar na mente de uma pessoa que ela pode merecer a salvação. Que Cristo fez metade e ela vai fazer outra metade, isso não existe, isso é erradíssimo. E o que Paulo está combatendo aqui é mais ou menos isso. Esses elementos judaizantes. Hoje o que nós mais temos são igrejas com elementos judaizantes hoje em nossas práticas. Sejam festas judaicas, primícias, tabernáculos, tudo que é tipo de coisa. E mais um monte de elementos judaicos que eles estão trazendo e implementando. Principalmente as igrejas do movimento neopentecostal, que são as piores no meu ver. Então nós devemos cuidar muito nesse aspecto, para que nós não caiamos, né, no perigo da justiça própria.
em se auto-justificarmos. Entendeu? Nós devemos cuidar muito com isso, para que a nossa justiça própria não queira substituir a justiça de Deus. Pois foi aí que os judeus caíram. Pois eles não estabeleceram, eles estabeleceram a própria justiça acima da justiça de Deus. Eles não creram, eles não tiveram fé. Então que nós possamos entender, que nós possamos fugir desses obreiros, que nós possamos fugir desses locais que nos levam a entender que nossas práticas, que nossas obras nos justificam, que nossas obras colocam nós em posição melhor diante de Deus. Que nossas obras podem colocar Deus contra a parede e dizer, como já vi muitos pregadores dizer, que se você jejuou, que se você fez isso, você pode cobrar de Deus, que se você deu dízimo, você pode colocar Deus contra a parede. Eu vou fazer tantos dias de jejum e Deus vai me dar, Deus tem que me dar. Eu vou levantar de madrugada uma semana e Deus tem que fazer. Não, Deus não tem. Deus não tem. As tuas obras, elas não têm valor nenhum diante de Deus. A tua justificação é somente por Cristo Jesus. O que nós recebemos de Deus gratuitamente, como está lá em Romanos 8, gratuitamente vem por aquilo que Cristo fez. Todas as bênçãos nos foram dadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas, tudo por meio de Cristo. Seja a bênção, seja a santificação, seja a justificação, a salvação veio por meio de Cristo. Nós, por nós mesmos, nada conseguimos. Se Deus não tivesse tido misericórdia de nós e tivesse enviado o seu Filho, nós estávamos perdidos. A nossa justiça própria nunca conseguiu nada. Só que muitos hoje, levados por essas igrejas que pregam lei em cima de lei, infelizmente caem nessa justiça própria e pensam que pode conseguir algo de Deus através de campanhas, de votos, de sacrifícios, de mais sacrifícios, jejuns atrás de jejuns. Sei que muita gente jejua no intuito positivo, mas muitos com barganha, com troca. E infelizmente, isso está matando muitos cristãos. Isso está se tornando fardos pesados. E Paulo diz, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a circuncisão, cuidado com os judaizantes, cuidado com esses que tentam trazer práticas judaicas para dentro da igreja. Nós não somos judeus, nós somos cristãos, gentios, e nós temos um outro evangelho. Nós não seguimos o judaísmo, nós seguimos o evangelho da graça de Deus. E que nós possamos nesse evangelho estar firme, que nós possamos estar firme crendo na suficiência de Cristo. Ali o que Cristo fez na cruz é suficiente. Cristo é suficiente, o sacrifício de Cristo é suficiente. Nada mais. Que nós possamos ter essa certeza na nossa mente, que nós possamos ter essa noção e viver nisso, crendo nisso. Se nós crermos nisso, se nós vivermos desta forma, nós estaremos debaixo da graça. E debaixo da graça, pecado não tem domínio sobre nós, diabo não tem domínio sobre nós, nada. Porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça.